Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entalk. Antes de iniciar, então, a gente gostaria de agradecer as nossas parcerias. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer, então, a Canecaria da Guria, que é responsável, então, pelas nossas canequinhas e nossos brindes fofos para os nossos convidados. Além disso, também o Panorama Gastro, que propicia, então, aos nossos ouvintes uma experiência gastronômica. Além disso, também, a gente gostaria de agradecer ao PUC Carreiras, que está com a gente desde o início e topou, então, entrar nessa conosco. Também a Dentária Climos. E agora a gente gostaria muito de anunciar para vocês a nossa nova parceria que é com a Legacy. Eles são uma empresa júnior aqui da PUC, que são feitos por estudantes. Eles fazem planos de carreira e também planos de marketing. Então, se vocês têm mais interesse, olhem no Instagram deles, que é Legacy PUC RS. Então, galera, hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Eduardo Mota. Ele se formou em odontologia na UBRA, fez o mestrado e o doutorado em materiais dentários aqui na PUC e desde 2012, então, começou a implementar a tecnologia do CAD/CAM e foi um dos primeiros aqui do Rio Grande do Sul. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. Eu que agradeço, né, o convite de vocês, ajudar no projeto de vocês e agora nos bastidores também soube que uma gotinha, uma sementinha da ideia surgiu lá na disciplina. Então, é verdade. que seja um bom momento aqui para a gente discutir a odontologia. Obrigada. Bom, professor, então iniciando, né, desde o início, como é que foi essa tua decisão para seguir na área da odontologia? Tu teve alguma influência de alguém? Para a escolha da profissão? Para a escolha da profissão. Eu fui paciente do meu irmão na faculdade de odontologia. Teu irmão é dentista? Sim, ele era colega do professor Luiz Henrique, que foi nosso professor por muito tempo, eram colegas de graduação. Então, eu fui paciente deles. Na época, assim como vocês são profissionais ali na disciplina e atendem pacientes, um dia eu fui paciente da faculdade. E me apaixonei pelo curso e estou ali desde então. E foi aqui na PUC? Não, eles faziam na URGS, né? E Deus me deu a oportunidade de dar aula junto com o Luiz Henrique, que foi o meu dentista lá na época da graduação dele. E a gente conseguiu dar aula juntos por 20 anos. É assim que eu me tornei dentista. Que legal. Iniciou. Nossa, eu não sabia. Que legal. E tu foi mais para essa área, né, de clínico geral. Por que tu não optou em fazer uma especialidade? Por que o teu pensamento ele voltou mais para a área de ver o paciente de uma maneira integral? Show. Então, assim, vamos voltar. Na minha graduação são dos anos 90. Né? O início do boom das especializações, onde todos buscavam como um diferencial competitivo. Sim. Vamos devagarinho. A gente tem que ver oportunidade de mercado. Né? Então, óbvio que ser especialista te abre oportunidades, mas na época da graduação eu vi que tinha poucos colegas se dedicando à clínica geral. Isso eu estou falando em anos 90. Né? Hoje, menos ainda. E tomei essa decisão muito cedo. Então, aqui vai a primeira dica para quem estiver nos assistindo. Escolha, planeje a sua carreira. Gostei muito da parceria com a Legacy agora. Vamos falar junto na semana acadêmica sobre isso. Né? Planeje sua carreira quando? Quando começar a graduação. Tá? Claro que sempre há um momento de recomeço, começar depois da graduação também não é problema, mas o quanto mais cedo, melhor. Então, lá na graduação, eu decidi ser um clínico geral. Um dia, uma professora, acho que eu estava no 3º ano da faculdade, me perguntou, qual especialização tu vai fazer? E a resposta que eu dei, professor, não vou fazer especialização. Obviamente, se houvesse a necessidade, eu faria. Mas eu quero ser um bom clínico geral. E levantei essa bandeira. Obviamente que a gente precisa de formação continuada e tem diferentes níveis, o mestrado, o doutorado e cursos de atualização. Mas no consultório, inicialmente, eu comecei como um clínico geral. Aí a vida é dinâmica, né? A gente vai ter que mudando a nossa marca, a nossa característica conforme vai amadurecendo, e daí entrou a odontologia digital. Então, eu fiz um rebrand na minha marca ao longo do tempo. Comecei com um clínico geral e aprendi algumas coisas assim. Por exemplo, para tu ser um clínico geral, tu tem que ser parecido com as lojas Renner. Tu tem que ter roupa para criança, para adulto, para o idoso, para o homem, para a mulher, para o adolescente. Sim. Então, chega um momento que tu vai saindo de algumas áreas. Eu parei de fazer pediatria, com o passar do tempo eu diminui a endo, então eu deixei de ser um clínico geral. E por inovação, por gostar de tecnologia, eu fui incorporando tecnologia até chegar e com um dos primeiros aqui, quando volta a Cirona para o Brasil, implementar o CAD/CAM. Então, hoje, um rebrand, uma mudança totalmente de marca. Vocês me conhecem há pouco tempo, mas essa mudança aconteceu nos últimos 2 anos, até logo e tudo mais. A gente pode falar sobre isso depois, essas mudanças de carreira. Né? E eu decidi ir para odontologia digital. Então, hoje, meu trabalho como dentista é 100% digital. Que legal, prof. E falando um pouco mais desse início, assim,
Tu começou trabalhando em clínicas populares? Tu já começou empreendendo no Eu teu comecei próprio da forma negócio? errada. Escolhi um lugar, abri um consultório e saí trabalhando. Logo que tu julga. Deu certo, mas não é o método que a gente deve começar. Sim. Podia ter dado errado, a probabilidade de errar é muito grande. Imagina, isso é ano 2000. Hoje são 25 anos depois, nós temos muito mais faculdades, colegas, a chance de erro é mínima. Errar nesse início pode desmotivar a gente no resto da carreira. Então, eu não recomendo começar assim. Simplesmente, eu saí andando, vou abrir meu consultório aqui. E ali começou. Graças a Deus deu certo. Com o passar do tempo eu fui aprendendo o valor da gestão, valor de marca, essas coisas, mas muito atrasado, já 10 anos depois de formado. Né? E eu recomendo, então, quem estiver nos assistindo, o quanto antes vá aprender gestão. Não como um professor, mas como um usuário do sistema. E o teu início foi muito difícil, assim? Olha, Como tu diria? vamos responder isso genericamente. Nunca o início é fácil, independente da geração. Sim. Tive a oportunidade de ter aula com um professor aqui cujo sobrenome era Brito também, não o Prof. Brito que tive com vocês, era um professor de histologia. O CRO dele deve ser menos 2.000. Algo assim. Eles formam, obviamente, antes da instituição do CRO. Meu Deus. Isso. Então, assim, nas aulas ele comentava. Primeiro, telefone era algo difícil de se ter e não tinha nem agenda de tanta demanda. Isso era a oportunidade de negócio dele, talvez ele se formou nos anos 50. Né? Mas hoje já não é mais assim. Né? Então, foi difícil para ele, mesmo com o excesso de demanda? Foi. Foi difícil na minha geração? Foi. E vai ser na de vocês. Né? Mas daí tu vai precisar de algumas características, tanto de conhecimento específico, né? Técnico, que a gente tem aqui na faculdade. Quem for para a área privada, conhecimento de gestão, né? E as formações continuadas para sempre estar atualizado. Mas, nesse teu início, como é que foi para ti, assim, bom, tá, saí da faculdade, criei meu consultório, como é que foi para Fiz captar... um empréstimo, fiquei devendo horrores e tá. vamos trabalhar. E para captar cliente, tudo, como é que foi? Essa é a parte assim? mais difícil, né? Então, aconteceu comigo, fui trabalhar numa urgência 24 horas, né? Próximo ao meu consultório. Então, aconteciam as urgências, eles mantinham um vínculo, iam para o meu consultório. Fiz isso por 6 meses e foi o suficiente para minha carteira ser autossustentável. Que legal. Então, por 6 meses, eu fiz esse mecanismo de captação e, a partir daí, obviamente, que não tinha nenhuma captação digital, né? Nem celular tinha. Então, desses pacientes que foram para o meu consultório e depois, em lateralidade, seus parentes e assim por diante. Então, a dica para começar é pense como tu vai captar pacientes. Né? Essa é a parte mais difícil. Aí tu tem que ser inovador, aí tu tem que estar com a mente aberta de achar oportunidades. Bom, falando então de oportunidades, né? Como tu foi um dos primeiros, os pioneiros da odontologia digital, como é que tu falaria assim para as pessoas que estão ouvindo, como que tu viu essa oportunidade, como que tu viu que tu deveria? Vamos ao histórico desse pioneirismo. A odontologia digital, CAD/CAM, é de 1985. Então, nós temos usuários no Rio Grande do Sul que já tinham CEREC nos anos 90. Esses são muito pioneiros, tá? Mas ainda a tecnologia era muito primitiva, a tecnologia evoluiu. A Sirona sai do Brasil pelo ano 2000 e volta só em 2011. Quando volta, já com uma outra tecnologia, uma outra batida, então eu sou pioneiro dessa segunda geração, da novo retorno da Sirona, com equipamentos novos. Daí em 2011 ele retorna e em 2012 eu já implemento. Na minha graduação, nos anos 90, a gente teve aula de CAD/CAM. Já tinha aulas incipientes, isso existe na Europa, nos Estados Unidos, algumas fotos, mas nem os professores tinham experiência. Mas desde a graduação eu já vi aquilo como oportunidade. Então, a primeira dica do empreendedor, fique sempre atento a oportunidades. Mente aberta, escutando os mais velhos, os teus mentores, os teus professores. E aqui, voltando ao início da nossa conversa, né, vocês escutaram uma palavra da disciplina, que eu já nem lembrava mais, né, sobre comunicação. Sim. Que em um momento da nossa conversa a gente vai falar sobre as nossas fragilidades e as nossas virtudes, né? Uma das minhas fragilidades era a comunicação digital. Sou de outra geração. E vocês estão fazendo um papel muito legal aqui, levando esse conhecimento aí para a gurizada. Parabéns. Muito obrigada. E, prof, como é que foi essa questão de custo e Totalmente como é que era? aleatório no início. Infelizmente. Infelizmente, eu não sugiro vocês começarem assim. Hoje, eu sugiro... Precificação vai dar confusão.
Vai dar. Ou vocês vão provavelmente cobrar abaixo do preço de custo, porque não sabem, têm medo de começar, então para não perder o paciente, vão precificar errado e vocês vão entrar num prejuízo sem saber e ficar patinando na profissão. Então tem metodologia para isso. A metodologia é fazer um plano de negócio. Tem várias formas de tu fazer. Ou vai fazer um MBA ou tu contrata uma consultoria, que aqui a gente tem a parceria agora com quem a gente vai falar lá na semana acadêmica, né, para ajudar no plano desde a carreira de vocês a implementação do consultório. Isso é o que eu sugiro. Façam um plano de negócio antes, não necessariamente é aquilo que vai acontecer, mas pelo menos as peças vão se juntar. Vamos lá. O meu diferencial competitivo, digamos que seja a CAD/CAM. Onde está o público que precisa disso? Sabe? O quanto esse público está disposto a pagar? O que são vantagens para eles? Por exemplo, acabei de vir do consultório. A paciente já saiu com a coroa pronta hoje e ela mora em outra cidade. Então, para ela era um valor. Tenho certeza que na cidade dela tem muitos bons dentistas. Mas para fazer aquela prótese fixa dela, ela levaria 1 mês. Ela preferiu se deslocar a Porto Alegre, ficou 1 hora comigo, 1h30, eu saí correndo e vim para cá, mas já pronto o caso clínico dela. Então, isso é um diferencial competitivo, o tempo, a gestão do tempo. Então, tu tem que ver primeiro, né, onde está esse público e se tem espaço para esse diferencial. Então, só o plano de negócio vai mapear esse público, a consultoria vai ajudar, né, para tu ser assertivo. Se tu começar aleatoriamente, não é o fato de tu ter uma tecnologia CAD/CAM vai gastar R$500 mil que vai começar os pacientes a entrar. Né? Não pode ter esse pensamento. Né? E essa questão do valor, assim, da odontologia digital, a partir do momento que tu comprou e implementou, tu acha que se pagou muito rápido? O que tu falaria para as pessoas que pensam assim, em comprar? Primeiro, assim, como é que... Bastante coisa. Nós vamos ficar a noite inteira aqui. Para quem que deve investir em odontologia digital, na minha opinião, hoje, alguém que já tem pacientes, alguém que já tem um fluxo, um faturamento e uma estatística de produtividade. Tá? Daí, como ele já tem um gasto com o laboratório com isso, ele já tem um faturamento médio previsto, ele consegue migrar para a odontologia digital e isso se paga. Ou seja, se tu já tem um volume de trabalho suficiente, ele já está pago imediatamente. Entendi. É só uma questão de tempo, entendeu? Tu deixa... Os protéticos não estão escutando. Apesar do seu Valdir Climos, que é o nosso patrocinador, vende material para laboratório também. Abraço, seu Valdir, ele me conhece desde a época que eu tinha cabelo preto. O seu Valdir, amigão meu, é o dono da Dentária Clínica. E toda a família, o Michel e assim por diante. Abraço para eles aí. Anyway, então, esse seria o melhor público. Depois que tu já tem um fluxo, sabe quem que seria um bom cara de ter uma tecnologia CAD/CAM? O prédio 6 ali do lado. Concordo. Que já tem bastante paciente, bastante fluxo, bastante faturamento. Então, fica a dica, hint, né, para a faculdade investir. Mas vai. Estamos evoluindo para isso. Eu acho que vai. Sim. Na tua visão, assim, quais são as maiores dificuldades dos estudantes recém-formados para entrar no mercado de trabalho? Primeiro, decidir antes de se formar a carreira. Isso é difícil mesmo. É muito difícil. Né? Hoje está chovendo, mas quando der um solzinho, vai para baixo de uma árvore. E vai pensar. O quanto mais cedo tu decidir, claro que tem que passar por todas as disciplinas. A gente, às vezes, começa o curso, eu gosto de cirurgia, eu gosto de dentística, mas é no meio do curso que tu te identifica com a pediatria, com a endodontia. Então, quanto mais cedo tu vê aquilo que é bom para ti. Sim. A profissão ela não pode ser... doída, ela não pode ser, puxa, que pena, que droga que eu vou lá fazer. Não, tu tem que ir com borboleta na barriga, que legal que eu vou fazer uma cirurgia, um implante ou assim por diante. Então, primeiro identificar naquilo que tu é bom e que tu é apaixonado. Esse é o primeiro caminho. E quanto mais cedo, melhor. Esse é o caminho para o sucesso. Depois vai buscar essa tua formação. E o que tu acredita que já que tu é professor, tu lida muito com estudantes recém-formados, né? O que tu vê, assim, no público atual, assim, que está se formando, que é essencial para o recém-formado ter para, entre aspas, dar certo ou começar pelo menos uma carreira com o pé direito, assim? As qualidades. Qual é a grande dificuldade que eu vejo historicamente? Na época que eu me formei, 99% dos formandos abriam consultório. Era um modelo tradicional. Era sabido. As vendedores de equipamentos já estavam nos esperando no dia da formatura. Se tu for ver estatisticamente, conversa com quem recém se formou, 2 ou 3 dos 60 montaram o consultório. Sim.
Então, as pessoas estão atrasando esse processo para testar o mercado. A maioria está procurando algum tipo de trabalho, que, infelizmente, é clínica popular, subemprego, alguma coisa assim. Então, está mais difícil, sim. E eu não aconselho a abrir o consultório imediatamente se tu não tem uma fonte de indicação de pacientes, tu vai te frustrar ou vai patinar, né? Sim. E quais são as qualidades que tu acredita ser muito importante para um dentista recém-formado ter sucesso no início de carreira? Não do recém-formado, de todos. De todos, Tá? pode Em ser. todas as gerações. Perseverança. Tenta de novo, vai de novo. O cabeça dura, que nem vocês aqui, eu já vi as fotinhos de vocês nos primórdios, né? Eu já estou na metade do caminho, os próximos vai ter vista para faculdade de odonto. Então, vocês estão evoluindo. Perseverança. Vão ouvir um não, um sim e assim por diante. Então, quem desistir rápido nas primeiras dificuldades, infelizmente, vai ficar para trás. Então, primeira qualidade, perseverança. No início do século XX, na metade do século XX, no início do século XXI e assim por diante. Tá? Desistir nunca. Segundo, e essas características, elas são valores de família. Tua família te encheu o saco, tua família te treinou assim e tu nasceu assim. Então, quem não tem perseverança, vai atrás. Tá? Tem que ter. Segundo, tu pode ser passivo, esperar a coisa acontecer, ou ser proativo. Passivo, com essa quantidade de dentista, concorrência, não vai acontecer. Sim. Então, ou tu nasce perseverante e proativo, ou tu vai ter mais dificuldade. Então, são características que não se ensinam. Não vai ser na dentística que eu vou ensinar para vocês, sejam cabeça duras. Errou, vamos de novo, de novo. Óbvio que a gente faz esse treinamento, mas tu já tem que nascer com esse tipo de garra. Essa é a característica, independente da geração. Então, quem está nos escutando lá do iniciozinho da faculdade, e quem faz a sua carreira é o aluno próprio. Né? Eu não acredito em concorrência. Não tem. Né? A concorrência é nós consigo. Né? Então, sempre se superar e perseverar, mesmo que tenha dificuldade. Daí, tu vai ter sucesso, independente da geração. Eu já dou aula aqui na PUC há 20 anos, dei aula na UBRA também, faz 24 anos. Todos os alunos que se esforçaram, todos atingiram sucesso. Não tem um case de um aluno que eu vi no potencial dele, o que eu percebo? Que talvez agora o tempo esteja levando mais, entendeu? O cara tem que ser mais ainda perseverante. Mas todos os que se esforçaram chegaram na docência, os que queriam ter consultório, os que queriam ter feito uma especialização, todos atingiram os objetivos. Então, não vi insucesso. Licença. Não, pode falar. Então, eu tenho uma dúvida pessoal, assim. A gente ouve muito aquela frase de, o mercado tá saturado. O que tu acha sobre isso? Não escuta essa frase. Tá. Por exemplo, clínico geral de alta performance. Quantos tem? Poucos. Sim. Quantos especialistas em cirurgia bucomaxilofacial? O estado do Brasil com mais especialistas é o Rio Grande do Sul. Então, eu posso escolher fazer especialização em bucomaxilofacial do estado que tem maior número de especialistas ou ser um clínico geral de alta performance que tem poucos. Então, é ver a oportunidade. Tá? Esse é o lance. Tá. Prof, e agora que a gente entrou, então, nessa área da docência, né? Que você comentou que deu aula também na UBRA antes. Iniciando, então, o que tu acha, assim, que é um bom professor para formar um bom dentista? O que é essencial, assim, para a vida de um aluno? É difícil essa pergunta. É muito difícil. É difícil. Vamos lá. Eu sou um cara mais velho aqui dessa sala, então sempre vai ter o papo do passado. Eu sou da geração que mestrado e doutorado era muito raro dos professores. Tá? Quem fazia era o topo da pirâmide. Hoje tem um acesso a essa pós-graduação, a gente tem aqui do lado da gente. Não só aqui, em todo lugar. Em todo lugar. Tem muito. Então, muitos professores no passado eram entusiastas. Alguns tinham especialização só, né? Mas não tinham treinamento para ser professor. Então, eu sou de uma geração que já vai fazendo a transição, onde todos já entram com mestrado e doutorado. Então, o mestrado, principalmente o mestrado, ele vai te fazer um treinamento específico para a docência. O doutorado para pensar diferente, um pensar mais científico. Então, para ser professor, tem que fazer o mestrado, tem que fazer o doutorado. Ponto. Desafio para ser professor. Dom, chamado, né? Dentro das minhas escolhas lá de carreira, e desde a minha graduação, clínico geral,
professor. Isso eu já tinha decidido. E Deus me deu a oportunidade de fazer essas duas coisas, né? E também tive a oportunidade de ser professor bem jovem. Comecei a carreira com 23, né? Nossa, muito jovem. Bem jovenzinho, né? Mas- E não consigo me ver só dentista. Como na época poucos faziam mestrado, então eu tive a oportunidade de me formar e inserir no mestrado logo depois de formado. E de uma geração que quem fazia mestrado e doutorado eram professores mais antigos, sabe? Mais de final de carreira, em aposentadoria. Esse era o padrão no mestrado e doutorado. Eu pego a transição de um recém-formado fazer o mestrado. Na época, visto até de uma forma esquisita, né? Eu pedia leite no bar enquanto meus colegas tomavam vinho. Mas tudo bem. Então, ver oportunidade, né? Perseverante. Vou fazer mestrado bem jovenzinho, vou fazer doutorado. Quanto mais cedo eu fizer, né, melhora para a minha carreira. E hoje, obviamente, virou um padrão de naturalidade. Vocês vão acabar a graduação, quem tiver o chamado para a docência vai fazer o mestrado e doutorado, quem for para o consultório, especialização e assim por diante. E eu vou só fazer uma pergunta antes, que tu comentou sobre os princípios, que tu disse que tu já queria ser clínico geral e professor. E a gente sempre conversa assim no off sobre os princípios que tu tem, inclusive na palestra, que foi o que a gente pensou e quis então falar do podcast. Palestra do 2º ano, eu lembro, que é empreendedorismo na odontologia. Tu comentou Como que tu eu tinha... falo, né? Eu gravei, Pelo tá? amor de Deus. É interessante, vai. E aí, tu comentou sobre os teus princípios. Que tu definiu princípios, que era odontologia baseada em evidência, saúde para os teus pacientes. Promoção de saúde. Isso. Os valores pessoais são individuais, tá? Então, tem que saber os teus valores, teu diferencial competitivo. Às vezes, a gente não tem isso claro na mente. Fazer uma passagem pela consultoria te obriga a redigir. É muito diferente tu pensar, é muito diferente tu pensar e falar, que é o que a gente está fazendo aqui. Pensar, falar e escrever. São muito mais caminhos. Então, se todos que estiverem aqui nos assistindo, né, gastarem um tempo para escrever o que é importante para mim. E a gente não faz, a gente está vivendo uma outra geração que a gente não faz juízo de valor. Não tem o feio, não tem o errado. Cada um tem os seus valores próprios, né? Tem uns discutíveis eticamente, mas todos têm. Digamos que a pessoa, seu objetivo de vida é ganhar dinheiro, entendeu? Não é pecado. Não é pecado, então vai redigir lá. Eu quero ficar rico, beleza? Agora o caminho que você vai fazer, cuidado, entendeu? Mas esses princípios, esses valores, obviamente, são valores de família, né, que a gente traz, e são valores pessoais. Então, os meus valores montam o meu negócio. Tu pode abrir um consultório ao lado do meu. Ele vai ter os teus valores. Um deles, a comunicação, que é um que eu já não tenho. Essa comunicação digital. Então, tu já vai atingir um público que é diferente do meu, entende? Então, de novo, não há concorrência. Então, adequa o teu negócio com esses princípios que são importantes para ti, mas tem que aprender a redigir eles. Sim. Tá? Então, sugiro, passem por uma consultoria, né? O ideal seria passar antes de abrir o consultório, né, para tu já modelar o teu negócio com essa cara. Porque daqui a pouco, dentro dos teus princípios, dos teus valores, o teu modelo de negócio não se aplica para aquele lugar. Tu vai ficar muito distante daquela comunidade. Eles estão esperando uma outra característica. Vamos a um exemplo prático. Uma dentista de muito sucesso, que ela participava muito da comunidade da igreja católica. E o consultório dela parecia uma igreja. Tinha santo, velhinha, todo sentido. E ela desenvolveu sucesso, porque ela comunicava com aquela comunidade com que ela tinha, entende? Óbvio que deve ter sido ao acaso, espelhamento, whatever, mas isso a gente pode, com o planejamento da gestão, montar um negócio com essas características próprias e atingir aquela população. Sensacional. Muito legal. E, prof, analisando assim o currículo que a gente tem aqui na PUC, as disciplinas que a gente tem, tu acha que falta alguma coisa para ter É teu momento. É teu momento. Falta Para ter um tempo e treinamento, Flower. Quanto mais horas. Vamos lá. Vamos lá. O que é odontologia? O que vocês estão fazendo ali no prédio 6? Vocês estão comprando um livro de receitas de bolo. Quanto mais aulas vocês assistirem, mais disciplinas, mais receitas vão ter no livro Masterchef de vocês. Aquele que tiver maior número de receitas e dominar, melhor dentista ele é. Então, como é que a gente vai ter mais receitas? Aprendendo mais. Eu sou cara muito conteudista. Eu, por mim, teríamos
8 anos de faculdade não dá, eu sei que não dá, mas dentro desses 5 anos, 20 horas por dia de aula. Não tem problema nenhum, a gente almoçava junto, tomava café da manhã junto. Café, tu gosta, né, prof? Louvado seja, então não é Vai café, aproveitar. infelizmente, é água enferruja. Tá? Mas existe, assim, alguma disciplina com relação a mercado Não, financeiro? isso, nós temos a negócios? disciplina de gestão e empreendedorismo, a gente está num processo de transição do currículo. Infelizmente, o currículo que tinha disciplina se extinguiu na turma anterior, então vocês estão num limbo, mas a que começa agora em janeiro já vai ter no 5º ano. Então, é apenas um tempo. Então, para fechar esse gap dos que tinham e os que terão, como vocês não vão ter, a gente está montando o curso de extensão. Tá? bom Durante demais. esse período. Então, começa amanhã, fazendo marketing, mas já está tudo inscrito. Mas amanhã já começa o curso de gestão de extensão aqui na faculdade para dar essa oportunidade para quem quer aprender Sim. gestão. Então, vai ter o curso de extensão para isso. Quem está entrando no vestibular agora, no novo currículo já está previsto a disciplina de empreendedorismo. Né? E, obviamente, para quem já se formou, não teve essa disciplina, pode fazer uma consultoria, né? E aprender o que não Sim. aprendeu na faculdade. Importante é Mas fazer, é importante ter. Assim, ó, a gestão não é só para o consultório privado. Óbvio que quando eu for falar, eu vou falar de consultório privado, que é aquilo que eu faço. Sim. Mas a gestão, tem gestão para dentro da sala de aula, tem gestão para saúde pública, né? Para tu organizar um sistema de saúde, a questão dos postos, de uma prestação de serviço pública, tem gestão lá também. Então, não Sim. confunda a gestão apenas com a vida privada, ela é muito mais ampla. Né? Prof, uma dúvida pessoal minha, assim, quando a gente é estudante, a gente não seguia muito pelos que as outras pessoas estão fazendo. E tu acha, assim, o que seria legal para uma pessoa que está no 3º, 4º, 5º ano, prestes a se formar, fazer, tipo, cursos por fora, palestras, Boa. coisas que tu acha interessante, assim, Primeiro, vai para baixo da árvore. num dia de sol? Num dia de sol. O que eu sou bom? Primeira coisa que a gente tem que saber. Tá? Eu sou bom nisso, naquilo. Mas a gente também não é bom em outras áreas. Isso eu sempre fiz ao longo da minha carreira. Eu precisava aprender enceramento diagnóstico. Eu terceirizava para laboratório esse exercício. E um dia um professor, dando curso, minhas fotos, um professor chamou a atenção. Prof. Mota, todos os teus casos de faceta são iguais, homem ou mulher. Porque todos os enceramentos eram feitos no mesmo laboratório. Eles não diferenciavam, eles não personalizavam. Opa, então eu tenho que assumir essa etapa do processo. Eu estou só dando o exemplo do enceramento diagnóstico. Então, primeiro, saber aquilo que tu tem que melhorar. Esses cursos tu tem que fazer. E não interessa o valor, por incrível que pareça. Às vezes a gente acha assim, um curso de fotografia, R$6.000 é caro? Claro que não. Você vai passar 50 anos fotografando. Né? Então, eu não sei fotografia, eu compro a minha folhinha do livro de receitas. Óbvio que o melhor que a graduação te entregasse todas as técnicas possíveis, mas não há tempo. Sim. Não há tempo. Então, quanto mais tempo a gente tenha na graduação, maior o número de técnicas. Mas a gente não vai conseguir abordar todas. Então, como professor, como regente da disciplina, eu sou responsável por escolher quais técnicas e segurar no coração algumas. Não tenho como a gente treinar todos, senão vai dar uma confusão no meio de campo. Então, aquelas técnicas que tu não domina, vamos dar um exemplo na endodontia. Puxa, eu não sei endomecanizada. Por algum motivo, eu vou comprar esse curso. Eu não sei fotografia, eu não sei enceramento, facetas, de repente, entende? Então, os cursos não vai sair fazendo aleatoriamente. Não gasta. Nós temos poucos recursos. A gente tem que também fazer gestão deles. Mas veja aquilo que tu tem as limitações e daí tu vai atrás desses cursos para fechar teus gaps. Então, dentro do meu planejamento anual, sempre estou me autoavaliando, né? E meus 2 gaps eram comunicação digital. Né? Puxa, eu tenho um consultório de odontologia digital e a minha comunicação analógica. Né? Daí contratei uma empresa para me ajudar com os vídeos e assim por diante. Meu segundo ponto de dificuldade, enceramento digital. Então, esse eu ainda não fiz o curso, já escolhi o professor. Em Minas, não interessa o valor, então tu vai lá e compra aquela técnica que tu tem dificuldade. Então, autoconhecimento, o que eu sou bom e aquilo que eu tenho limitações. Daí tu vai fazer o curso daquilo que tu tem limitações. Não vai sair fazendo o curso aleatoriamente se
não Sim. vai usar depois, né? E a gente tem essa ânsia, né, de... Sim, ansiedade. É. Não, É eu a ia falar mais idade. bonitinho, ânsia. Essa ansiedade. E assim, cuidado com a ansiedade, né? A ansiedade faz a gente pular etapas e correr risco. De acordo com o CRO, o maior número de processos éticos acontece nos recém-formados. Na ânsia do sucesso, do ganho rápido, a gente pula etapas. Então, calma, vai dar tudo certo no final. Às vezes o final demora para chegar, mas vai dar tudo certo. E planeja os caminhos. Planejamento da carreira, planejamento do teu consultório, cria metas de curto, médio e longo prazo. E se elas não estão acontecendo, revisa essas metas. Né? E nada de ansiedade. Se fazer correndo, vai comer cru. E vai dar confusão, E, prof, agora te convidando para fazer uma reflexão pessoal sobre a tua trajetória. O que tu diria para o professor Eduardo Mota, lá de recém-formado, assim, quando saiu da Ubra, estava montando o consultório, aquela coisa toda? Vai dar tudo certo, eu diria para ele, né? Vai dar tudo certo, vai ficar com o cabelo branco, levemente corcundinha. Vale a pena. É um processo que vale a pena. Vale a pena. Né? E não desistir. Todo não que eu recebia, para mim, era um gás para ir adiante. E hoje em dia a geração, ela não vê mais tanto assim, né? O que acontece em termos geracionais, né? A própria exposição midiática, blá, 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 mostra o sucesso sempre rápido. Seja o jogador de futebol, whatever, dos influencers e assim por diante, um sucesso rápido e grandioso. A odontologia não é assim. Se tu tiver um crescimento muito rápido, desconfia. É picaretagem. Tá? Se alguém chegar aqui em 2 anos de formado, eu tô rico, milionário num Porsche, o Porsche é alugado, a roupa é do pai, entendeu? Não vai acontecer. Tá? Mesmo os virtuosos. Então, cuidado com a ansiedade. Então, para todos que estão nos assistindo, calma, não deixa essa ansiedade, eu quero o resultado, ele vai chegar. Por isso que com um planejamento tu te acalma. Então, tu vai ter um planejamento, por exemplo, o CAD/CAM. Eu sempre quis ter desde a minha graduação. Eu sabia dos anos 90 que aquilo era importante. Eu fui comprar em 2012. Eu tive que esperar ali 10 anos, 12 de formado, para estar com o ambiente pronto. Entende? Então, toda vez que eu faço um movimento, que nem agora eu fiz um rebrand, mudei a marca do consultório, saí do clínico geral para o digital, olha, eu passei uns 5 a 6 anos me planejando para fazer esse movimento. E como que foi essa mudança? Assim, a mudança para o digital foi natural. Né? Daí eu comprei o CAD/CAM, o meu consultório ele tinha um layout, uma arquitetura para a clínica geral, muito compartimentado, salinhas e atendimento de volume, e daqui a pouco entra um CAD/CAM no meio do caminho. Então, a arquitetura, o layout era para a clínica geral. Então, agora inverteu. O layout, isso é também a consultoria que vai te ajudar a como modificar o teu consultório para a imagem que tu quer passar. Isso daí é marketing. Sim. Marketing não é uma venda por uma ilusão. Marketing é como tu te comunica e faz aquilo que tu acredita a outra pessoa perceber. Eu não posso chegar para o meu paciente e vender, não, teu dente fica pronto no mesmo dia. Não, ele tem que ter a percepção. Não, se tu tiver que dar explicação do processo que vai acontecer, teu marketing está errado. Então, para que teu marketing dê certo, para que ele entenda o teu processo, o layout, a arquitetura. Então, eu fiz todo um planejamento. Esse planejamento passa por questionamento junto com os pacientes. Vocês já viram aquelas caixinhas de opinião? A própria PUC pede opinião o tempo todo, o estacionamento pede opinião, o podcast vai pedir opinião o tempo todo. Para quê? Para ir entendendo o que aquela comunidade quer, para ir tu te adequando. Né? Então, eu fiz esse movimento sempre com planejamento. E eu sempre tenho planejamentos de curto, médio e longo prazo. Hoje, eu já penso em atualizar minha fresadora. Sei que orbita em R$250 mil. Baratinho. Problema crianças pequenas, problemas pequenos. E crianças grandes, problemas grandes. Então, isso precisa de um planejamento, de tempo. Ela vai acontecer. Sim. E acaba a ansiedade. No momento que tu planeja, quanto tu vai ter que reservar para isso, em que momento tu vai comprar. Planejou. Às vezes, algumas coisas acontecem no meio do caminho que são imprevisíveis. A enchente, a pandemia. Né? São coisas que nenhum plano de negócio vai te prever. Né? Mas fora a catástrofe, né, tu consegue fazer um planejamento e as coisas vão acontecendo. Então, desde o início, planeja. Eu quero ter uma máquina fotográfica em 5 anos. O que eu preciso fazer? Que curso que eu tenho que fazer? Quanto custa? E para todos os meus movimentos, eles são planejados. Então, estou aprendendo a fazer o primeiro, tu passa a vida inteira se planejando e fazendo as coisas acontecerem. E no dia que tu parar de planejar,
tua carreira começa a declinar. Né? Daí tu começa a cair. Então, tu vai passar a vida inteira. É uma característica da nossa profissão, a curva de aprendizado eterna, a gente não acaba de aprender nunca, e o investimento eterno. Então, oi, pais. Não vai acabar tão cedo, oi, doutora. Ou não vai acabar tão cedo o investimento, mas eu prometo para vocês que no dia que eles se formarem, eles vão parar de pedir dinheiro, né? Se Deus quiser. Não promete. Não, estou prometendo. E daí, um dia vocês vão ser responsáveis pelos investimentos de vocês, que não acabam nunca. Se fosse R$1.000, seria uma barbadinha, mas com o passar do tempo, os investimentos ficam maiores. Mas faz parte da profissão. E quais foram os resultados que tu obteve a partir desse rebranding? O que tu acha que agrega? Tu acha que demora para o teu público ele entender que essa movimentação Porque teve uma mudança e de tudo preço mais? também, acredito. Exato. teve? Não Como teve. é que funciona Não isso? teve. Isso era uma preocupação muito grande. Vamos aos exemplos práticos. Eu sou muito conservador, tá? Para tomar uma decisão, isso é uma falha minha. Eu levo muito tempo. Eu penso, repenso, planejo, replanejo, sabe? Algumas pessoas são mais... pensam menos nas consequências e acabam tendo mais sucesso até. Mas eu planejo demais. Então, eu vi cases de colegas que mudaram, né, de segmento ao longo da carreira e erraram. E aqueles pacientes não foram do ponto A para o ponto B, porque a interpretação de marketing foi que houve agregou valor. Sabe? Então, eu tive que fazer todo um trabalho de questionamento que eu estou indo do ponto A para o ponto B. Por exemplo, a escolha do prédio não foi aleatória. Era o lugar para onde meus pacientes faziam as tomografias. No passado, eu tive raio-x panorâmico no consultório. Como um clínico geral, eu achava que o clínico geral tem que ter seu próprio raio-x panorâmico. Sabe? Um diferencial. Quantos clínicos gerais tu conhece que operava o seu próprio raio-x panorâmico? Mas com o desenvolvimento tecnológico, vem a tomografia, é impossível tu acompanhar. Então, eu encaminhava os pacientes para fazer as tomo fora e já fui perguntando para eles o que vocês achavam do prédio, se importaria se eu fosse lá. Isso tudo a consultoria vai ajudar vocês a planejar. Se meus pacientes interpretassem de uma forma negativa, eu não iria para lá, perderia paciente. Claro. Gurias, tem que conhecer número, tem que gostar de número, tem que gostar de estatística. A odontologia normalmente escolhe odonto porque pegava recuperação em matemática, né? Sim. Então, infelizmente, vamos ter que gostar de números. Então, eu já fiz análise dos primeiros anos, houve um aumento de pacientes novos, então deu um resultado positivo. A gente tem que estar sempre avaliando para ver se tem, né? Não dar um tiro. E não houve um aumento de preço. Como é que funciona isso? Não fiz não foi para isso. Mas eu excluí os tratamentos, por isso que eu não me identifico mais como um clínico geral. Então, endo eu não faço mais. Cirurgias que ultrapassam o meu limite, um siso muito complicado, um enxerto muito complicado, já chamo o bucomaxilofacial. Então, já mudou um pouco essa característica. E a odontologia digital são consultas mais longas. Como o paciente fica normalmente pronto na mesma consulta, são consultas de horas. Quando tem um clínico geral, tu atende no máximo de hora em hora, no volume. Então, saiu do volume e aumentou a personalização. Né? Tá, entendi. E olhando para trás, assim, tu Como disse... gostam do passado. Não, mas o passado a Mas gente aprende. A gente né, amiga? Tá. E aí, olhando para trás, assim, tu já disse que tu se arrepende, assim, um certo tipo de arrependimento foi tu ter aberto o consultório sem ter investigado antes. Acabou dando certo, mas tu olhando para trás, tu não teria feito. Tem algum outro arrependimento, entre aspas? Isso não, assim, eu teria feito igual. Se hoje acontecesse alguma coisa, tivesse que recomeçar, vamos lá. Mas foi um começo ainda mais difícil, mais dolorido, com precificação errada, com comunicação errada, que graças a Deus deu certo. Mas poderia ter dado muito mais retorno no curto prazo, entendeu? Então, às vezes, o pessoal está aí nos assistindo e patinando, né? Mas a oportunidade está circulando eles. E eles não estão enxergando a oportunidade. Faça uma consultoria. Isso tem que fazer. E, assim, independente se for com o teu patrocinador ou não, não é um valor alto. Né? O custo maior é de um erro efetivo. Tu montar um consultório que tem valor agregado e depois fechar ele, além do psicológico envolvido. Então, fazer esse projeto antes é fundamental. Sim, perfeito, prof. E quando tu pensa no legado que tu está construindo, na profissão que tu está construindo, o que tu pretende que os alunos, os teus pacientes, enfim, querem que tu lembre como de ti?
Falecido professor Mota? Isso eu falo sempre, né? O falecido professor Mota. Não é para lembrar. Não é para lembrar. Enquanto eu estiver na profissão como dentista, eu quero manter eles em saúde, tá? Vocês precisam estudar um montão ainda a respeito, mas a odontologia ela não tem alta, que nem é uma alta médica. A alta está livre de doença. O paciente está em manutenção constante. A gente errou a manutenção do paciente, ele volta para a doença na odontologia. Então, eu brinco com meus pacientes. Até a minha aposentadoria, tu tá salvo. Depois disso, cada um com seus problemas. Então, não é uma questão de legado. Legado é saúde enquanto eu puder dar manutenção. Ok, então isso é um valor para mim. Se a manutenção da saúde é um valor, eu encho o saco deles das consultas de retorno. Entende? Isso não é uma venda ou uma obrigação, né? Isso é coerente com a minha ideia em manter eles em saúde. Então, já estudaram, por exemplo, no SUS, num posto, quantos pacientes recebem alta? Perguntem isso. Será que eles conseguem? Será que um convênio, saúde suplementar, um outro modelo de negócio, deixa um paciente em saúde? Consultórios populares, que têm viés financeiro, dão saúde? Sabe? Então, isso é um diferencial de marca, manter eles. Insucesso para o dentista é perder um dente por doença periodontal, uma atividade de cárie, né? E onde estávamos na nossa conversa? Não, prof, aí essa é a parte que tu fala, assim, também o legado que tu constrói para os teus legal. alunos. Isso. Beleza. Como tu quer ser lembrado Exato. por nós? Não te preocupa, Flávio. Não tenho preocupação nenhuma. Sério, assim, o falecido professor Mota, vamos lá. Não. Ser professor é o seguinte. Alguém tem que fazer esse trabalho, né? Se a gente pensar na frieza do número, depois de um certo tempo de consultório, fazer um procedimento se ganha mais. Mas a vida não é só dinheiro, tá? Pensem comigo. Digamos, eu já atendo, então, numa característica mais personalizada. Então, eu não atendo 20, 30 por dia, pouco menos, mas personalizado. Como é que eu vou massificar a saúde da população? Não tem como eu atendendo, vamos dizer, 10 por dia, não vou atender uma população grande jamais. Eu não vou conseguir dar saúde para muita gente. Pensa comigo, isso é agora do fundo do coração. No momento que eu venho para a graduação e ensino vocês somam o que eu ensinar e o que os outros professores ensinam. Somos em 70. Então, 1/70 do DNA de vocês é meu. E um dia vocês vão atender alguém. Quando vocês estiverem atendendo, é o Prof. Mota que está atendendo. E quem estiver atendendo lá sou eu e os meus professores. E esse é o legado. Então, hoje, quando vocês assistem uma aula minha, não é uma aula minha. Poxa, vou dar um exemplo. O professor Hugo foi meu orientador de doutorado. Então, uma parte do DNA da minha aula tem o DNA do professor Hugo. O professor Hugo foi orientado pelo professor Mário Góes, da Unicamp. Um dia, eu encontrei o professor Mário Góes. O professor Mário Góes só não me conhece, mas uma parte do seu DNA, eu dou aula lá no Rio. E ele conseguiu fazer o link. Então, por isso que hoje, no meu plano de carreira, eu não dou aula mais no mestrado, nem no doutorado, nem na especialização. Fiquei só na graduação, porque a chance de eu transferir esse DNA para vocês... E daí, imagina, 24 anos dando aula, quantos mil alunos que estão atendendo agora e que estão passando aquilo que 1/70 que eu ensinei e estão dando saúde para uma pessoa. Esse é o legado, entendeu? Daí eu estou transferindo isso. É profundo. Não chora, prof, não chora. Não, isso é vamos tomar água. Se fosse café. Bom, Esse prof. é o legado. Não, mas é muito bonito mesmo. E ele tem... Todo o nosso legado, ele tem que ser... qual é a palavrinha certa? Anônimo. Nunca público. Isso é muito cristão aí. Quando tu ajudar uma pessoa, nunca tirando uma foto, tivemos a enchente, é a pessoa que ajudou na enchente anônima. Esse é o cara correto, sabe? Então, quando a gente está dando aula para vocês, quando tu ajudar teu paciente anonimamente, tá lá. Isso, imagina quantas milhares de pessoas já foram atendidas no movimento do isolamento, num adesivo bem aplicado. Aí que tá o legado. Violento, né? Muito profundo. Forte mesmo. Não, esse com água certeza vai ser a água forte. a água de vocês é violenta. É que a gente Mas fez tu perguntas quer, sobre o minha filha? pesado, daí tudo Isso aqui juntou, é né? terapia. É coach. Bom, agora entrando no futuro da odontologia, então, prof.
Quais as tendências e inovações que tu considera promissoras, assim, olhando agora o perfil que tu Tá. tem? Para quem é empreendedor, tem que estar sempre com a mente aberta a oportunidades de negócio. Tá? Tenho certeza, os 2 procedimentos do futuro. Item número 1, recobrimento radicular, recessão gengival, bruxismo, erosão, abrasão. Por quê? Estamos vivendo mais tempo com dentes. Sim. Esse é o procedimento do futuro. Segundo, o envelhecimento. A cada dia, nós temos mais pessoas se enquadrando no grupo de idosos mais do que nascendo crianças. Então, se eu for montar um modelo de negócio, a oportunidade está na terceira idade, sabe? No envelhecimento, veja comigo assim, nos anos 80, diagnóstico, dente escuro é cárie, todo mundo tinha cárie, blá, blá, blá. Não, hoje a gente é mais criterioso, antes de acessar um dente, a gente faz mais exames, radiografias, blá, blá, blá. Mais manutenção nos pacientes. Só que esses pacientes vão envelhecer com os dentes. Uma expectativa de vida que muda dos anos 80 de 60 anos para 80 agora. E ainda durante a carreira de vocês, nós vamos a 100 anos. E dentes permanentes nascendo a partir dos 6. Então, pacientes vão ficar 100 anos utilizando aquele dente. Nenhum instrumento mecânico nosso, carro, apartamento, dura 100 anos. Sim. Mas nós somos responsáveis a manter aquela estrutura funcional por 100 anos. Esse é um desafio e oportunidade de negócio desse tamanho. Só ficar tudo rico. E eu tenho sempre uma proposta com todos os alunos. E já me aconteceu. Tem que ficar rico. Não é pecado. Tem que ter sucesso profissional. E quando tiver, tem que ir lá no meu consultório e me mostrar. E o Adriano, que deve estar nos assistindo, se não estiver assistindo, eu vou mandar para ele. Um dia ele foi lá no meu consultório mostrar o carro novo dele. Então, quando tiver sucesso, pode vir me mostrar. Estou esperando para ver o sucesso de cada um. Então, quando vocês têm sucesso, a gente tem. Então, mudem também uma visão, às vezes, que parece que o professor não quer o nosso sucesso, que o professor é aquele cara que está pegando no meu pé. Olha, a nova geração de professores não é assim. Não, então, o sucesso do aluno é o sucesso do professor. Então, você tem que ir lá no consultório e mostrar o sucesso de vocês. Ai, prof, que bonito. É. Não, hoje foi Lindo. terapêutico Foi, mesmo, foi né? lindo. Foi completamente terapêutico. Sem Prof, comida, né? venho muito inspirado. Não. Prof, e como tu vê a profissão se transformando nos próximos anos? A gente comentou sobre o envelhecimento bucal Isso. precoce. E tu acredita que a inteligência artificial tem um papel na odontologia nos próximos anos? É Mas forte, né? quantas horas nós temos de Não, é a podcast? última pergunta, Tá. gente, juro. Cuidado com a inteligência artificial, tá? É uma super ferramenta, tá? Mas quando tu fizer um procedimento, hoje, quando tu faz, tu tá usando o meu CRO. Tá? Então, quando o aluno da graduação está fazendo um procedimento aqui, somos nós, professores, que alugamos o nosso CRO para vocês fazerem aquilo. Por isso que a gente não deixa vocês fazer qualquer coisa. Tá? Mas, em breve, quando vocês se formarem, vocês vão pilotar sobre a sua própria licença. Se vocês executarem uma ação num paciente baseado na inteligência artificial, num vídeo do TikTok, numa informação do podcast, não vai ser o podcast o responsável. Tu és por aquela ação. Então, existe esse cuidado. Se tu perguntar para a inteligência artificial e tomar uma decisão, se ele tiver errado, não é ele que paga, sabe? Então, quanto mais conhecimento tu tiver, mais tu vai ter filtros para saber se aquilo que aquela ferramenta te respondeu é válido ou não. Então, pode usar? Pode. Mas tudo vai ter que ter um background de formação tão forte e de ainda discernir se aquilo que ele está te ajudando é aplicável. Me fiz entender? Sim. Sim, Mas vai Se ser é possível usado. usar, né? Se é possível, até porque tu responde, Sim. né, por aquilo, talvez uma escolha errada. Então, a gente não deve pedir escolhas ininterruptamente para a inteligência artificial, Sim. né, Sem ter o porque know-how. tu é que é, sem ter o know-how. E, prof, então, agora caminhando mais para o final, existe alguma mensagem que tu queira deixar para os nossos ouvintes? Estudar. Não pega Estudar. G2. Não, tem que pegar G2 para estudar, mais uma oportunidade. Aprendi com o professor Kramer na minha graduação. Peguei G2 com ele. Imagina por um cara que gosta de estudar muito, ter pego G2. O professor Kramer estivesse assistindo, peguei G2 na sua disciplina. Eu ainda não pego. Daí eu perguntei para ele, professor, voltando para os anos 90, né? Motinha, aquela coisa. Pá, peguei G2, por quê? Porque nós só tínhamos 2 provas na época, né? E se tu pegar G2, tu vai estudar um pouco mais. Uma prova a mais. 50% mais de estudo.
Agora eu gostei, agora só me convenceu a pegar G2, entendeu? Então, se dedicar mais. Estudar, conhecer um prédio chamado biblioteca, entendeu? Não é para fazer fotografias ali, é para ir lá e folhear mesmo. E vocês, principalmente o aluno aqui da PUC, tem a oportunidade de viver odontologia. 7 da manhã, dá tchau para casa, toma café ou toma café com a gente aqui no bar e passa o dia aqui dentro. Vai assistir aulas, pede autorização para os professores, sejam monitores, iniciação científica, vai para a biblioteca. Então, quanto mais tempo tu te dedicar, quanto mais folhas tiver no teu livro de receita, mais Masterchef tu vai ser. Prof, não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa. Beijo. Bom, a gente quer agradecer muito pela bom. tua presença aqui no episódio. Eu acredito que não só a gente, mas também as pessoas que escutaram aqui, com certeza vão sair mais inspiradas e também com muitos planejamentos para fazer e uma consultoria, talvez, para pegar. E quem quiser escutar mais, posso fazer convite para Claro, o futuro, para a com nossa certeza, semana com acadêmica da certeza. escola, né? Com certeza. Dia 28. 28, na semana acadêmica da escola, a gente vai estar falando sobre gestão, empreendedorismo e carreira. Venham conversar, discutir um pouco mais. E venham nos visitar. Das 10 ao meio-dia, que bom. As gurias vão botar um negocinho aqui embaixo falando sobre isso. E venham nos visitar na dentística, no 4º andar. Tem café para todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa mesa lá. Bom, Obrigada, muito prof. obrigada, professor, pelos teus agradeço. ensinamentos. E fiquem ligados, então, nas nossas redes sociais para as próximas informações. Obrigada, pessoal. Até a próxima.